Olá, hoje nós vamos trabalhar com os termos integrantes da oração, que se dividem em complementos verbais, complemento nominal, agente da passiva e predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. Comecemos com os complementos verbais. O que é um complemento verbal? Complemento verbal, como a própria nomenclatura já diz, é o termo que completa o sentido de um verbo. Existem dois tipos de complementos verbais: o objeto direto e o objeto indireto. Objeto direto é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto. Por que ele é assim chamado? Por que ele é chamado de objeto direto? Porque ele não precisa da preposição. A preposição não constitui uma obrigatoriedade. O verbo vem diretamente acompanhado de um complemento e não há a necessidade de uma preposição. Por isso que é objeto direto. Já o objeto indireto é porque ele vem regido de uma preposição. E por que ele vem regido de uma preposição? Porque o verbo exige. Porque o verbo, por ser transitivo indireto, precisa vir acompanhado de um complemento regido de uma preposição, que é o que nós chamamos de objeto indireto. Agora, prestem atenção. Há situações em que o objeto direto pode vir preposicionado. Vejamos um exemplo aqui. O garoto comeu o bolo. Faz a pergunta ao verbo. Quem comeu o bolo? O garoto. O garoto comeu o quê? O bolo. Portanto, o bolo é o objeto direto do verbo comeu. Mas observe que nessa frase existe a ideia, existe a impressão de que o garoto comeu o bolo inteiro. O garoto comeu o bolo completo. Daí, para evitar que isso aconteça, usa-se o objeto direto preposicionado. Aí é exatamente para dar uma ideia partitiva. O garoto comeu do bolo. Neste caso, é possível compreender que ele comeu uma parte do bolo, ele não comeu o bolo completo. Ele comeu uma parte do bolo. Mas o verbo deixa de ser transitivo direto? Do bolo passa a ser objeto indireto? Não, porque é a mesma pergunta que se faz ao verbo. O garoto comeu o bolo, o garoto comeu do bolo. Em ambas as frases, a pergunta é a mesma. O garoto comeu o quê? Portanto, trata-se de um objeto direto. Um outro exemplo. Destratou o rapaz a moça. Observe que a oração está na ordem indireta. A frase começou pelo verbo. Ocorreu um hipérbato. Observe que a frase não está, as palavras não estão distribuídas na ordem direta. A frase está na ordem inversa ou indireta. Quando eu digo destratou o rapaz a moça, fica a dúvida. Foi a moça que destratou o rapaz ou foi o rapaz que a destratou? Neste caso, para evitar uma ambiguidade, uma duplicidade de sentido, usa-se o objeto direto preposicionado. Destratou ao rapaz a moça. Logo, fica claro que a moça é o sujeito da oração e ao rapaz é o objeto direto preposicionado. Essa preposição aí foi importante para evitar uma ambiguidade. Uma outra situação que faz com que o objeto venha acompanhado de uma preposição, é quando o objeto direto for
representado por um pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Mim, ti, ti, si, si. Neste caso, vamos ver aqui um exemplo. Respeite a mim. Observe que a pergunta que eu faço ao verbo é: respeite quem? Respeite quem? Ou respeite o quê? Portanto, o verbo é transitivo direto. Como o pronome mim é um pronome tônico, esse pronome exige a presença da preposição. Neste caso é a preposição a. Respeite a mim. Se eu quisesse substituir esse pronome mim, que é tônico, por um pronome átono, me, respeite-me, não haveria necessidade de preposição. Mas, nas duas frases, respeite-me e respeite a mim, trata-se de objeto direto. Então, é muito simples. É só compreender que, quando o verbo for transitivo direto, faz-se a pergunta a ele, ao verbo. O que ou quem? O que ou quem? E quando o verbo é transitivo indireto? Quando o verbo é transitivo indireto, ele precisa de um complemento regido de uma preposição, que é o que nós chamamos de objeto indireto. Então, na frase, o homem precisa do conhecimento. O homem precisa do conhecimento. Quem precisa do conhecimento? O homem. O homem precisa de quê? Do conhecimento. Portanto, do conhecimento é o objeto indireto. Mas alguém pode... Logo, o verbo precisar, neste caso, é um verbo transitivo indireto. Mas é bom compreender que existe a possibilidade de o objeto indireto vir sem preposição. Quando? Quando ele for representado por um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Se o pronome pessoal do caso oblíquo tônico precisa da preposição, o mesmo não acontece com o pronome pessoal do caso oblíquo átono. Então vamos ver aqui um exemplo. Eu não lhe devo. Eu não lhe devo. Eu não lhe devo mais. Vamos ver esse exemplo. Eu não lhe devo mais. Então, neste caso, quem deve ou quem não deve ou deve a alguém. A alguém. Então, este lhe é o que nós chamamos de objeto indireto. Mas onde está a preposição? Por se tratar de um pronome pessoal do caso oblíquo átono, o li, L-H-E, não precisa de preposição. Mas isso faz com que o verbo dever deixe de ser transitivo indireto? Não. Porque a pergunta que eu faço a ele é, veja, eu não devo. Eu não devo a quem? Eu não devo a quê? Logo, é bom compreender que, se para o verbo transitivo direto faz-se a pergunta o que ou quem, para o verbo transitivo indireto faz-se a pergunta ao verbo tendo a necessidade de se usar a preposição. E essa preposição vai depender da regência de cada verbo. Por exemplo, precisar. Quem precisa, precisa de. Dever. Quem deve, deve a. Confiar. Quem confia, confia em. Discordar. Quem discorda, discorda de. Concordar. Quem concorda, concorda com. Então, a própria pergunta que se faz ao verbo determina a certeza de que ele seja verbo transitivo direto, aquele que não exige a presença da preposição, a não ser naqueles casos,
que eu expliquei ainda há pouco, e verbo transitivo indireto, aquele que exige preposição, exceto quando o pronome que representar o objeto indireto for pessoal do caso oblíquo átono. E pode existir na frase o objeto direto e o indireto? Pode. Isso acontece quando o verbo é bitransitivo, ou seja, transitivo direto e indireto. Na frase, o professor entregou as provas aos alunos. Quem entregou? O professor. Entregou o quê? As provas. O objeto direto. Porque olha a pergunta. Entregou o quê? E entregou a quem? Observe a pergunta. Já temos aí a preposição. A. Entregou a quem? Daí, aos alunos é o que nós chamamos de objeto indireto. Logo, o verbo entregar, neste caso, é um verbo bitransitivo. É um verbo transitivo direto e indireto. Pois bem, se complemento verbal é o termo que completa o sentido de um verbo, podendo ser objeto direto ou indireto, complemento nominal é um termo que completa o sentido de um nome. O complemento nominal vem regido de preposição, assim como o objeto indireto? Sim. Mas isso pode fazer com que o aluno se confunda? Não. Por quê? O objeto indireto é um termo que está associado ao verbo. O complemento nominal, como a própria nomenclatura já diz, é um termo que está associado ao nome. Vamos a um exemplo. O garoto tinha medo do escuro. Quem tinha medo do escuro? O garoto. O garoto tinha o quê? Medo. Medo é o objeto direto. Mas observe que a pergunta que eu faço em seguida não é ao verbo. O garoto tinha do quê? É ao nome. É ao nome medo. Veja, o garoto tinha medo. Medo de quê? Logo, do escuro não pode ser um objeto indireto. O verbo tinha não é um verbo bitransitivo. Ele é um verbo transitivo direto. Portanto, ele precisa de um complemento. E esse complemento é o objeto direto, que neste caso é a palavra medo. Mas se eu disser, o garoto tinha medo, fica a dúvida, a lacuna na frase. Medo de quem? Medo de quê? Então, do escuro é o termo que completa não o sentido do verbo, mas o sentido do nome. Portanto, do escuro é o que nós chamamos de complemento nominal. Agora, vamos a um outro exemplo. O fumo é prejudicial. O fumo é prejudicial a quê? O fumo é prejudicial a quem? O fumo é prejudicial à saúde. A saúde é o complemento nominal. É o que completa o sentido do nome. Neste caso, do adjetivo prejudicial. Então, o fumo é prejudicial a quê? À saúde. Mas a saúde é um complemento nominal e onde está a preposição? A preposição aí está indicada através do uso do acento indicativo de crase, do acento grave. O fumo é prejudicial a quê? A saúde. Portanto, esse a que antecede a palavra saúde é o resultado da fusão da crase de dois as, de uma preposição que se funde com um a artigo. Aí, neste caso, é necessário o uso do acento grave. Agora, o mesmo que eu disse em relação ao objeto indireto, eu digo em relação ao complemento nominal. Pode acontecer de o complemento nominal vir sem preposição. Sem por causa disso,
deixe de ser complemento nominal. Você pode ter um complemento nominal sem preposição e ele continua sendo complemento nominal. E aí, como eu faço para identificar o complemento nominal? Pela pergunta que você faz ao verbo. Sua presença me é indispensável. Sua presença me é indispensável. Observe que este pronome pessoal do caso oblíquo, átono, constitui o que nós chamamos de complemento nominal. Por quê? Se eu dissesse, sua presença é indispensável para mim. Esse para mim também é o complemento nominal. Mas por que eu usei o para? Porque o mim é pronome pessoal do caso oblíquo tônico. E o pronome pessoal do caso oblíquo tônico exige a preposição, como falei ainda há pouco. Só que sua presença me é indispensável, o me é átono. Portanto, não há necessidade de preposição por se tratar de um pronome pessoal do caso oblíquo átono. E isso não compromete. E isso não faz com que o pronome me deixe de ser complemento nominal sintaticamente. Ok? Vamos agora ao agente da passiva. Agente da passiva, como a própria palavra já diz, é aquele que age quando a oração estiver na voz passiva. Só existe agente da passiva se a oração estiver na voz passiva. É óbvio. Então, o agente da passiva é aquele que pratica a ação em virtude de o sujeito sofrê-la. O sujeito sofre a ação e, em vez de ser ele que pratica a ação, já que a oração está na voz passiva, quem pratica a ação é o agente da passiva. Vejamos, quando eu digo o alvo foi atingido pelo atirador. O que foi atingido? O alvo. O alvo foi atingido por quem? Ou pelo quê? Pelo atirador. O alvo foi atingido pelo atirador. Pelo atirador é o complemento, é o agente da passiva. É o agente da passiva. Por quê? Por que é o agente da passiva? Porque o sujeito está na voz passiva, trata-se do que nós chamamos de voz passiva analítica, porque temos foi, o verbo auxiliar, atingido o verbo principal, com a terminação dó, é o que nós chamamos de particípio. Temos aí uma locução verbal. E pelo atirador, um termo também que vem regido por uma preposição, é o que nós chamamos de agente da passiva. É o agente da passiva. Então, tanto o objeto indireto, como o complemento nominal, como o agente da passiva, são termos regidos por preposição. Mas são diferentes? Claro. O objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto. O complemento nominal completa o sentido de um nome. É um termo associado a um nome. E o agente da passiva pratica a ação verbal quando o sujeito sofre. Pois bem, continuando, nós temos o predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. O que é um predicativo do sujeito? É aquele que faz referência ao sujeito. O que é um predicativo do objeto? É aquele que faz referência a um objeto. É uma palavra que vai indicar um atributo, uma característica em relação ao sujeito, quando predicativo do sujeito, ou ao objeto, quando predicativo do objeto. Vejamos alguns exemplos. Na frase, o aluno saiu apressado. O aluno saiu apressado. Observe que apressado refere-se
ao aluno, até porque o verbo saiu é um verbo intransitivo. E por ser um verbo intransitivo, não existe objeto, não existe complemento para esse verbo. O verbo se realiza sem a presença de um complemento. Portanto, apressado não poderia ser um predicativo do objeto. Nem se cogita a possibilidade de apressado ser um predicativo do objeto. Só existe predicativo do objeto se o verbo for transitivo. Se o verbo for intransitivo, não há possibilidade de existir predicativo do objeto. Então, o aluno saiu apressado. Apressado é um predicativo do objeto. Na outra frase, o juiz declarou a sentença encerrada. O juiz declarou a sentença encerrada. Observe que o juiz, quem declarou? O juiz. Declarou o quê? A sentença. O quê? Encerrada. Então, encerrada refere-se à sentença, que é o objeto direto. Observe que o juiz é o sujeito da oração, declarou a sentença é o objeto direto e encerrada é o predicativo do objeto. Então, neste caso, nós temos um predicativo do objeto, neste caso, por quê? Porque faz referência não ao sujeito, mas ao objeto. Então, sempre que o predicativo fizer referência ao objeto, dizemos que o predicativo é do objeto. Vamos a um outro exemplo. O aluno considerou o teste fácil. O aluno considerou o teste fácil. Quem considerou? O aluno. O aluno considerou o quê? O teste. É o objeto direto. E ele considerou o teste o quê? Fácil. Então, fácil faz referência ao teste. Portanto, fácil é o que nós chamamos de predicativo do objeto. Sempre que houver predicativo do objeto, o predicado será verbo nominal. Mas nem sempre que houver predicativo do sujeito, o predicado será verbo nominal. Tanto ele pode ser verbal, como ele pode ser... Aliás, tanto ele pode ser verbo nominal, como ele pode ser nominal. Vejamos, se eu digo a aula foi interessante, interessante é predicativo do sujeito. Foi é verbo de ligação, porque é um verbo que exprime tão somente um estado, uma qualidade, uma característica do sujeito. Então, este verbo é chamado de verbo de ligação. Interessante, a aula foi interessante. Interessante refere-se à aula, que é o sujeito. Temos um predicativo do sujeito. E o predicado aí é nominal, porque é o verbo de ligação. Mas, se eu digo, voltando, vamos ver aqui um outro exemplo. Se eu digo assim, o trem partiu lotado, o trem partiu lotado, neste caso, o trem partiu e lotado. Lotado se refere a trem. Nós temos aí predicativo do sujeito. Mas como o verbo partiu indica uma ação, nós não podemos chamar esse verbo de ligação. Esse verbo aí é um verbo, na verdade, intransitivo. E lotado é o que nós chamamos de predicativo do sujeito. Então, temos um predicado verbo nominal. Então, o predicado verbo nominal tem um predicativo, sempre, sempre. Ou um predicativo do sujeito, ou um predicativo do objeto. O predicado nominal tem sempre um predicativo, que só pode ser predicativo do sujeito, porque o verbo é de ligação. E o predicado verbal nunca tem predicativo.
nem do sujeito, nem do objeto. Espero que a aula tenha sido interessante, que vocês tenham alcançado um bom proveito e boa sorte.